Gente do bem, gente que faz, gente que Deus preparou. Gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou. Gente do bem, gente que faz. Por hoje não, Senhor. Por hoje não. Por 1000 vezes eu caí. 1000 vezes. No ar. Ponte Católico na TV. É isso aí, estamos chegando. Programa Ponte Católico pra você. E a apresentação agora com você, professor Candal. E aí, galera, paz e Cristo, o amor de Maria esteja no seu coração. Hoje o programa mais que especial, você está assistindo o Ponte Católico. E eu quero dizer para vocês que se você quiser interagir com a gente, programa pontecatólico@gmail.com, beleza? E nós estamos aqui apresentando o nosso amigo DJ Bruninho. É isso aí, nas picapes DJ Bruninho, professor Candal. DJ, faltou um uou! Uou! Aê. E nós estamos com o Júlio César também. Júlio, e aí, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Hoje é um dia especial com a presença do nosso Padre Nelson, né? Um homem de Deus, um homem de perseverança aí. E nós vamos falar sobre um assunto bem legal, né? Nós vamos falar sobre vocações, né? Quais são as principais dúvidas, como você faz para entrar no seminário, de repente você que está em casa aí, tem um chamado vocacional e não sabe o que fazer. Hoje o padre vai estar aqui para falar com vocês aí, para poder estar esclarecendo todas as suas dúvidas, não é não, professor? Eu quero dizer para você que o Padre Nelson é um grande amigo nosso. O Padre Nelson é um grande incentivador das vocações. O Padre Nelson é um grande incentivador desse programa chamado Ponte Católico. Então eu já quero adiantar aqui para o nosso DJ, para ele fazer... Você vai ter a honra, viu, Bruninho? De fazer a primeira pergunta para o nosso padre e amigo Nelson. Amém, a sua bênção, padre. Deus abençoe, Bruninho. Muito obrigado. Queria fazer uma pergunta para você, padre, que eu acho que todo mundo que está em casa agora tem essa dúvida, né? O que inspirou, né? O que deu início à sua vocação? Como o senhor começou, né? Como é que foi todo o seu começo? Uma grande alegria estar com vocês nesse momento tão importante da minha vida. É verdade, o professor Candal, o Júlio, o Bruno, todos os irmãos e irmãs, amigos. É uma grande alegria estar com vocês. Como é que foi o meu chamado? Eu tinha 9 anos de idade, eu participava da catequese e a catequista disse assim, olha, vocês vão receber Jesus na Eucaristia, vocês precisam participar da Santa Missa. Eu me lembro aquele domingo à tarde, 15 horas, na Vila Bazu, a cidade Franco da Rocha, o bairro onde eu fui criado. Entrou aquele homem para celebrar a missa, o Padre Pedro, que foi um tempo pároco, nossa paróquia São Paulo da Cruz aqui em Osasco, me sucedeu, depois eu fui no seu lugar lá no Butantã, e eu ouvi o Padre Pedro, eu tinha 9 anos de idade, ele celebrando a missa, e na hora do ato penitencial, eu senti no coração aquela voz forte, que queima, a voz de Deus falando, eu quero você para mim, você vai ser um sacerdote. E a partir daí, começou a minha história vocacional. Você percebeu a idade que ele falou? 9 anos? Uma idade de criança e já vem também para a juventude, que é o programa Ponte Católico, ele vem esclarecendo tudo isso. Você que é jovem, você sabe que nesse exato momento alguém deve ser tocado, aí deve estar sendo tocado por isso, esse chamado que o Padre Nelson também deu. Padre, além disso, o senhor teve um período aí na paróquia São Paulo da Cruz, aqui na cidade de Osasco. Eu sei que o senhor está como reitor lá no Paraná, mas nos diga aí, qual foi a sua experiência com a juventude aqui na paróquia São Paulo da Cruz, em especial na nossa querida cidade de Osasco? Olha, Candal, você conhece muito bem a nossa história, porque juntos nós trabalhamos muito com a juventude aqui, graças a Deus, na nossa querida cidade de Osasco. Eu cheguei 10 de 2000. 10 de outubro do ano 2000 cheguei, comecei junto com o Padre Flávio na época, depois eu assumi a paróquia em 2001, no dia 13 de dezembro de 2001, e a partir daí nós começamos uma maravilhosa história com a juventude. A juventude conosco, nós com a juventude, porque quando eu fui ordenado sacerdote, eu fiz 2 propósitos diante de Deus. Eu quero entregar a minha vida sacerdotal para as famílias e para a juventude. Aí um belo dia, no dia 7/7/2007, nós começamos o Ponte Católico. Glória a Deus. Foi uma coisa assim maravilhosa, uma experiência que marcou a minha vida sem dúvida nenhuma, e a gente está colhendo muitos frutos desse lindo trabalho que iniciamos juntos.
Ô padre, no primeiro programa do Porte Católico nós falamos dessa experiência, nós falamos como que era, tinha Santa Missa, adoração, tinha juventude, tinha as intercessoras, foi muito bacana, né? E aí eu lembro também que na nossa paróquia nós tínhamos montado também antes do Porte Católico, e aí deu esses frutos. Nós trouxemos inclusive, né, Júlio, alguns desses frutos também no programa, que foi a Érica, foi a Ana, enfim, tantas outras pessoas que estavam juntos. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos frutos desse, né? Nós falamos de alguns. O senhor se lembra, se recorda de alguns frutos do Ponte Católico que esteve, que o senhor se recorda e que hoje está atuando na Igreja Católica? Olha, Candal, eu lembro da Josi, que é ministra. Eu lembro de muitos jovens, muitos acólitos, muitos coroinhas. A nossa experiência com a pastoral da acolhida, com os jovens, com os acólitos, com os coroinhas, que até hoje perseveram na igreja, na nossa paróquia São Paulo da Cruz, em outras paróquias, alguns já casaram, o pessoal já está por aí no mundo, e esse é o sentido. A gente prepara, a graça de Deus acontece, a semente é lançada e depois o apóstolo sai para a missão, né? E quantas experiências a gente viveu junto? Sem dúvida, a adoração, confissão, de madrugada, a gente rezando. Eu me lembro quando começou, quando deu o sim, quando explodiu, o DJ pulando, cantando, eu ali também querendo cantar, pular, eu não sabia se eu rezava, se eu chorava, se eu pulava, o que é que eu fazia. Foi assim uma coisa, uma experiência maravilhosa, na madrugada a gente pulando, a juventude cantando, é uma coisa assim que a gente lembrando até arrepia, porque a graça de Deus foi imensa na nossa vida e na vida daquela moçada lá. Padre, então aproveitando que o DJ que estava lá é exatamente esse que está conosco, ele vai soltar um pouquinho uma pancada aí para o senhor sentir e relembrar o dia 7 de setembro de 2007. Lembra disso, padre? Lembra do senhor pulando lá, dançando no meio? Lembro, com certeza, com certeza. Aí, DJ, Júlio, contigo. Muito bom, muito bom. E sabemos assim que o Padre Nelson, ele é um homem bem abençoado, um homem santo mesmo, que tem um olho clínico, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para nós, padre, os frutos na área vocacional da nossa paróquia, da paróquia que o senhor trabalhou por muitos anos. Quantos sacerdotes saíram de lá? Eu lembro do Alexandre, né? E de muitos outros, né? Queria que você contasse um pouquinho assim, como descobrir e como dar uma força, porque de repente tem um jovem que está nos assistindo aí, tem um chamado de Cristo para a vocação, né? Para o sacerdócio, mas não sabe como fazer, né? Então, assim, como o senhor, como sacerdote, como o senhor identifica e costuma, assim, pescar mesmo para trazer para a vida sacerdotal? Olha, querido Júlio, talvez a gente possamos até cometer alguma injustiça e esquecer o nome de alguém. O padre Alexandre Maluza, o padre Eduardo, o seminarista José Flávio da Comunidade de Jesus Operário, o Henrique da Comunidade Santa Luzia. Agora talvez a gente não fez uma colinha, né? A gente pode esquecer alguém, o Rogério, é verdade. Nós tivemos vários, não só na Diocese de Osasco, não só na nossa congregação, alguns que deixaram depois do seminário, mas estão aí firmes na vida cristã. Isso é muito importante também. É importante a gente chamar a juventude para um compromisso sério, segmento de Jesus, na vida religiosa, no sacerdócio, mas também na vida matrimonial, na vida cristã, dando bom testemunho da sua fé. E eu acho que o Ponte Católico, esse programa aqui, vai poder trazer essa moçada ao seu tempo e eles vão dar o seu testemunho. Agora, quando o jovem se aproxima, eu me lembro o padre Alexandre, eu estava sentado na escada, tinha uma escada antes na São Paulo da Cruz, hoje é uma rampinha pequenina, e ele chegou e falou, como eu faço para ser padre? Falei, senta aqui, vamos conversar. E foi assim, a gente começou a conversar, a bater um papo, como Jesus fazia, né? Jesus, ele olhava e dizia assim, segue-me. E o olhar penetrante de Jesus tocava no coração do apóstolo, do discípulo, e eles iam atrás. Assim Jesus continua fazendo também. O senhor falou do Maluza, que é um grande amigo nosso, irmão nosso, e o senhor me tocou no coração também, porque o programa passado nós falamos sobre dependentes químicos. E nós percebemos que o Maluza veio de uma realidade dessas, né? Conta só um pouquinho o testemunho do Maluza, rapidamente para nós. Tinha uma lista de 30 pessoas que estava devendo na boca. 29 morreram. Só sobrou Alexandre Maluza, que hoje é sacerdote. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, só para você ver, jovem,
Às vezes a gente pensa que estamos na escuridão, mas Jesus é a nossa luz, nós precisamos encontrá-lo. Então está aqui o padre dando um testemunho. O padre é reitor lá do Paraná, já esteve conosco aqui na cidade de Osasco. Então, se você está sentindo esse chamado, no segundo bloco nós vamos estar passando tudo certinho. O padre vai falando para você aonde você deve ir, o que você deve procurar no sentido da igreja, quais são os direcionamentos para que você possa ter certeza do seu chamado. Eu quero agradecer ao Padre Nelson. O Padre Nelson veio de tão longe e estamos aqui nos estúdios gravando. Eu quero dizer também o seguinte, Padre. O chamado aqui na cidade de Osasco, ele pode ser aonde? Quais são os caminhos, Padre? Dá uma passadinha rápida para a gente voltar para o segundo bloco. Bom, com certeza, Candal. Aqui na Diocese de Osasco, na cidade de Osasco, você tem o Seminário São José. Então basta você se dirigir a qualquer paróquia da cidade de Osasco. Aliás, não só da cidade de Osasco, qualquer paróquia. Você pode ir lá, eu quero falar com o sacerdote, eu quero ser um padre. E o padre vai acolher você. Mas aqui de modo especial, nós temos sacerdotes maravilhosos aqui na cidade de Osasco. E eles vão encaminhar você todo terceiro domingo de cada mês no Seminário São José, aqui na Vila São José em Osasco. É feito um encontro vocacional, onde as dúvidas, os esclarecimentos, toda a palavra de Deus é explicada naquilo que tange a vocação e o jovem é encaminhado para ser um sacerdote. Então tá bom, é o seguinte, nós vamos ter mais uma perguntinha do Júlio, que o Júlio está aqui na ponta da agulha. Vai lá, Júlio. Falando em vocação, padre, eu queria saber assim, quais são os papéis dos padrinhos, das madrinhas, dos pais, da mãe. Como é que eles podem, assim, identificar no seu filho esse chamado de Cristo para a vocação sacerdotal? Excelente pergunta, Júlio. Você falando me fez lembrar quando eu era coroinha com 9 anos. Eu brincava de celebrar a Santa Missa. Quando o jovenzinho, o menino, a menina também, quando eles ficam ali, erguem a mão, cantam um louvorzinho, quando pegam uma bolachinha, eu pegava na garrafinha de Yakult, uma garrafinha era com café, outra era com leite, era a minha água, meu vinho, eu tomava café com leite a tarde inteira, comia bolacha de maisena, bolacha de água e sal, eu comia, bom, não dá para perceber, né? Mas eu celebrava a missa ali brincando, eu tinha uns panos, eu desenhava a casula do padre, minha mãe me ajudava, esse é um sinal. Né? Falar de Deus, estar com o texto na mão, a Bíblia, enfim, cantar os louvores, Deus mostra, assim como quando você viu a mulher da sua vida, quando vocês viram a mulher da sua vida, você falou, não, é essa mulher, Deus está agindo, assim também, o menino, quando ele começa a celebrar a missa, é claro que não é a Santa Missa, mas quando ele brinca de missa, quando a menina brinca de conduzir o grupo de oração, e vocês sabem meio que é isso, ali a graça de Deus está acontecendo, e os pais devem rezar e dar o bom testemunho da fé. Que o melhor testemunho para um vocacionado, para um futuro sacerdote, é a família unida, dando o seu testemunho de fé. Glória a Deus. Quero agradecer isso aí, padre, porque o senhor tocou num ponto forte, família. A estrutura de um jovem está na família. Então, você também, mãe e pai que está nos assistindo, valorize seus filhos, invistam nessa vida que Deus deu para você, chamado de filho. Então, Júlio, mais alguma pergunta? Vamos deixar para o segundo bloco, né, professor? Aguardem aí, né? Então, nós vamos para o segundo bloco. Lembrando que ainda querem interagir, programa pontecatólico@gmail.com. A gente volta já com mais dados pessoais do Padre Nelson aí de sacerdote e como você faz para se tornar um grande sacerdote na Igreja Católica Apostólica Romana. Você está assistindo o Ponte Católico. Vamos lá. Já a gente volta. Já. Gente do bem, gente que faz, gente que Deus preparou. Gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou. Gente do bem, gente que faz, gente que Deus... Os melhores produtos, os melhores preços, câmeras e tudo o que você precisa para os melhores cliques. Acesse www.bifoto.com.br ou ligue 4191-8856. Bifoto, tudo para fotografia. Gente do bem, gente
faz, gente que Deus preparou, gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou, gente do bem, gente que faz, gente que... Você está assistindo Ponte Católico na TV. É isso aí, voltamos com tudo, professor Candal. E aí, galera, é o seguinte, nós deixamos um gostinho de Quero Mais no primeiro bloco. Nós estamos voltando aqui com o Padre Nelson. Padre Nelson, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação sobre a sua congregação, e me fale aí do chamado e vai fazer uma explanação do que é ser padre, enfim, padre. Você falou uma palavra que às vezes as pessoas não conhecem, congregação. Parece que tudo é uma coisa só, e é uma coisa só. Mas existem alguns detalhes que às vezes são importantes a gente compreender. Quando Deus chama para o trabalho na igreja. Mas a igreja, como uma grande família, ela tem também os seus setores, as suas divisões. Mas divisão no sentido de divide para fortalecer o trabalho, né? Então, um padre, ele pode ser diocesano. O que é o padre diocesano? É aquele que está nas paróquias da região, nas cidades da região. Por exemplo, cidade de Osasco, diocese de Osasco, faz limite desde São Paulo até Sorocaba. Então, as cidades que estão nesta região fazem parte da diocese de Osasco, que tem o comando do bispo, nosso querido bispo Dom João. Agora, o rapaz pode ser chamado também para ser religioso, de uma comunidade religiosa, de uma congregação. Congregação é união. Estamos todos unidos através de um carisma, de um chamado específico que aquela pessoa teve para seguir a Jesus. Por exemplo, São Francisco de Assis, ele é fundador dos franciscanos. Ele teve um chamado de Deus para que viver o evangelho num aspecto específico, o aspecto da pobreza. Por exemplo, os dominicanos, fundados por São Domingos de Gusmão, chama-se Ordem dos Pregadores. Por quê? A função dos dominicanos é o chamado carisma apostólico. Eles pregam, eles têm por missão pregar o evangelho em todas as situações onde eles estão. E a nossa congregação chama-se Congregação da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os nossos fundadores, um leigo, Candal, um leigo, ou seja, ele não era padre, ele não teve o chamado para ser padre, mas Deus chamou para que, através da vida dele, como foi a vida dele? Ele tinha uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, mas Deus o resgatou. Ele estava morto para as coisas de Deus, ele foi ressuscitado. Então, a partir da vida, da experiência pessoal dele, ele fundou um grupo de pessoas que viveram esse carisma, esse chamado específico, qual seja ressuscitar cada dia, morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Por isso que o Padre Nelson é assim, desse jeito assim, expansivo, meio doido, às vezes até meio estranho. As pessoas olham e falam, mas aquele ali é o padre, ele que é o padre, certeza. Por quê? Porque Deus nos chama como nós somos, do jeito que a gente é. Deus nos respeita, Candal. Muitas vezes as pessoas não nos respeitam, mas Deus respeita o nosso jeito de ser. E do jeito de ser que a gente tem, Deus nos chama, nos consagra e nos envia. Isto é um padre diocesano, um padre religioso. Glória a Deus. Padre, é o seguinte, e por exemplo, eu sou músico, né? É um chamado também, tem os ministros das palavras, da Eucaristia, enfim. É chamado também, padre? Tudo na igreja é chamado. Tudo na igreja é serviço. Por quê? Cada um de nós recebeu um dom. O que é um dom? É uma tarefa. Mas o dom, você não canta para você. Você canta para os outros. Eu não sou padre para mim, eu sou padre para os outros. O Júlio, que organiza as coisas, que apresenta esses rapazes que estão aqui atrás das câmeras, é uma vocação que eles têm de trabalhar na comunicação para o reino de Deus. Ou seja, tudo é chamado, mas para quê? Para a maior glória de Deus. Todas as vocações da igreja, inclusive o matrimônio. Ninguém se casa para fazer o outro feliz, mas a gente casa para assumir a cruz de Cristo. E a família, o casal,
se elevam em santidade, se elevam até o céu. Ou seja, nós somos chamados para o céu, para a santidade, para a vida em Deus. Esse é o primeiro chamado que nós recebemos. E respondemos a esse chamado como músico, como coordenador de comunidade, como religiosas, como freiras, como sacerdotes. Ô padre, só uma pergunta. Como é que o jovem que está olhando, o jovem, até mesmo o adulto, né? Que em off aqui, no nosso intervalo, o senhor falou que tinha muitas vocações de pessoas adultas já, né? Que despertam para a vocação sacerdotal. Então, assim, quais são as dúvidas mais comuns, né? Para você falar pro nosso telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo, que de repente tá angustiado, não sabe se vai ser sacerdote, se vai ser músico, se vai ser pregador, entendeu? E tem aquela angústia no coração. Quais são as dúvidas mais comuns que o senhor vê nas vocações sacerdotais, né? E como sanar, né? Como é que você direciona esse jovem? Sua pergunta é excelente, Júlio. Quando é chamado de Deus, sempre vai ser angustiante. Qual é a certeza da nossa vocação? Nós não temos a certeza. Porque a certeza, ela só virá no céu, só virá em Deus. Quantas vezes também vocês que são casados não pensaram ou não pensam até hoje, será que eu deveria estar casado? As mulheres, será que eu não deveria, em vez de me casar, ser freira? Por quê? Porque a graça de Deus, ela é tão grande dentro de nós, o chamado de Deus para servir, para amá-lo, é tão grande que a gente confunde. Mas algumas coisas são importantes. O jovem, a atitude muda. Né? Tem jovem que ele fala assim, no caso do chamado para ser padre, para dar exemplos bem concretos, pode passar um caminhão de mulher bonita, as mais bonitas, as mais santas, as maravilhosas mulheres do mundo, mas ele fica ali, eu devo me consagrar a Deus, eu devo permanecer em Deus. Não é que ele nega a vocação ao matrimônio, não, mas ele sente incomodado, a chama do amor de Deus queima o peito dele, ele não consegue ficar tranquilo, ele fica irrequieto. Ele fica irrequieto. Assim como vocês como casados, vocês também ficam irrequietos. Porque se vocês me falarem assim, não, eu tô tranquilo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, meu irmão, então pode sair fora desse casamento, que esse casamento aí não é de Deus. Tem que incomodar, tem que reclamar, a mulher de vocês também. Por isso que as mulheres brigam com vocês. Porque elas estão irrequietas. É o Espírito Santo de Deus que está tocando lá. Porque o ser humano é assim. Nós somos feitos assim. Deus fez assim. Certeza nós não temos. A certeza que a gente tem é que Deus nos chama. E naquele lugar que eu estou ali, eu devo servir a Deus. Eu agora, claro, não posso ficar. Eu quero casar, eu quero ser padre, eu quero isso, eu quero... Não. Aí a pessoa já é doida, já é desequilibrada. Isso aí é outra coisa. Isso aí tem que... isso é outra coisa. Mas o quê? A pessoa, ela abraça o amor de Deus, mas o amor de Deus é tão grande que não cabe no seu peito. Não cabe no meu peito. A gente se questiona. Quantas vezes eu falei assim, eu vou embora, não quero mais ser padre. Quantas vezes eu falei? Tantas vezes quantas eu senti o amor de Deus. Por quê? Porque a graça, a vocação são dinâmicas. Padre, e você que está assistindo, está vendo todo esse ensinamento do Padre Nelson, chegou um momento que nós também queremos passar para você a palavra de Deus nos lábios de um santo sacerdote. Então, você preste atenção no que vai ser falado agora também e leve isso para a sua vida. O Padre vai nos trazer a palavra agora. Gostaria que você refletisse e orasse junto com a gente, prestasse atenção nessa pregação que o Padre Nelson vai nos trazer. A palavra que o Senhor tocou para nós hoje, que o Padre Nelson vai dar a graça de estar podendo orar conosco em cima dessa palavra, é uma coisa que angustia muitas famílias, Padre, né? Que tem trazido muita angústia, muitas incertezas. E o Senhor vem falar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. O Senhor da paz vos conceda a paz em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O Senhor esteja com todos vós. E eu queria que o Senhor falasse para as pessoas lá de casa, para a mãe, para o pai, para os filhos, para os jovens que estão nos assistindo, Padre, que muitas vezes eles buscam a paz onde não existe, onde não tem. E por isso que a família está se degradando, por isso que pai está matando filho está matando mãe, e a gente está vendo essa bagunça aí no mundo, né? Então que o Senhor trouxesse uma palavra de alento para essa família que está nos assistindo, né? Depois do momento de oração, falando para eles da verdadeira paz, né?
da paz que realmente só Jesus pode nos trazer. Kyrios Shalom, Senhor da paz. Meu irmão, minha irmã, de fato, Jesus é o Deus da paz. E quando a palavra de Deus fala paz, está querendo dizer aquele estado de vida, aquela realização do ser humano plena, aonde nenhuma realidade humana, nenhuma realidade material, nenhuma realidade psíquica, nenhuma realidade emocional, elas são capazes de alcançar. Esse Kyrios Shalom, esse Senhor da paz, é aquele que nos criou. Criou a mim, criou a você, criou cada coisa que existe, cada criatura, cada ser humano. E se Deus nos criou, Ele nos deu a vida, Ele nos encheu do seu amor. Mas por uma opção livre da nossa liberdade, nós somos desviados dessa graça de Deus, desse amor de Deus, dessa felicidade eterna, perene, que Deus desde toda a eternidade nos preparou. Mas o Senhor vem, e Ele vem ao nosso encontro numa música, Ele vem ao nosso encontro na figura de um sacerdote, de um padre, de uma religiosa. Quando a gente toma um livro e lê a história de um santo, quando a gente toma a palavra de Deus e pega um versículo, e essa palavra de Deus que tem um poder salvador, curador, libertador, vai agindo, vai tocando em nós. E a gente vai sentindo esse amor de Deus e ele vai sendo reavivado em nossos corações. E esta paz de Deus, ela também vem quando você vai na igreja, quando você vai num grupo de oração, quando você passa por uma situação de adversidade, mas ali o amor de Deus já vai tocando em nossos corações, porque Deus nos criou para a felicidade, para o bem, porque Deus é sumo bem, Deus é bondade, Deus é beleza. Aquilo que é bom, aquilo que é belo, tem a mão de Deus. Por isso o anseio que cada um de nós tem, sendo sacerdote, casado, nós procuramos esse amor de Deus. Por isso agora nós pedimos, Senhor da paz, vem em nossos corações, vem na vida desses jovens que nos assistem nesta hora. Coloca, Senhor, o teu amor, restaura na vida dessa juventude, Senhor, a tua graça, a tua bênção, a tua bondade. Tu és o Deus santo, o Deus bendito, o Deus ressuscitado, venceste a morte por amor a nós. Por isso nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e clamamos que a tua misericórdia, que a tua bênção, que o seu poder tome a vida e o coração desses jovens que estão longe, mas o Senhor os criou, e se o Senhor os criou na vida, no coração deles, há essa semente divina, e por isso nós pedimos, Senhor, reinflama no coração dessa juventude a tua graça, a tua bênção, a tua paz, porque tu és o Senhor da paz, só o Senhor pode nos dar essa paz. Nós te louvamos, Shalom, e eu quero deixar para você a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, patrono das famílias, e dos nossos anjos da guarda, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso aí, depois de um ensinamento maravilhoso desse, de uma pregação dessa, Jesus está de braços abertos esperando e nós também. Se você quiser entrar em contato conosco, não esqueça, marca aí, ó, programa pontecatólica@gmail.com ou nosso Facebook, Programa Ponte Católica. Jesus te aguarde. Se você sentiu esse chamado, vem dar um testemunho aqui com a gente e vem para a Igreja Católica Apostólica Romana, você será bem-vindo. Deus abençoe e até o próximo programa Ponte Católico no coração da igreja. Valeu! Manda teus anjos sobre nós. Ponte Católico, Ponte Católico, na TV. É isso aí, tchau, tchau. Manda teus anjos pra nos ensinar a te